Paz, Senhor, a toda a igreja. Desejo a todos um ótimo estudo bíblico. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar junto com os amados para juntos olharmos a palavra de Deus, meditarmos nela e sermos edificados. Gostaria, antes de irmos para o nosso estudo de hoje, e o tema proposto para nós debruçarmos hoje, gostaria de convidar a todos os amados a juntos nos dirigirmos a Deus em oração para agradecê-lo pelo dom da vida e para pedir a Ele a graça sobre este momento. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tu és a nossa rocha inabalável, Tu és o nosso Deus incomparável, Senhor. Pai, nós queremos convidar a Tua presença, Senhor da glória, neste dia, neste momento, e que o Senhor, Pai amado, nos ajude a entender a Tua palavra. Pai, nós Te agradecemos porque tens nos dado vida, salvação e segurança, Pai amado, em Cristo Jesus. Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Para hoje, temos proposto o tema renovação espiritual. Então hoje vamos falar sobre a renovação espiritual, sobre a necessidade de sermos espiritualmente renovados. Quando nós vamos falar sobre renovação ou quando nós procuramos o significado bíblico de renovo, nós nos deparamos que a palavra renovo em si já é um título que os profetas aplicam à pessoa de Jesus Cristo. Assim como em algumas profecias nós temos que Jesus Cristo, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Messias, Ele é o ungido. Nós encontramos também encontramos que Jesus Cristo ele é o renovo. E podemos ver isto na palavra de Deus em Isaías, capítulo 11, no versículo 1 e 2, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então esta é uma das passagens onde Jesus Cristo, onde a palavra renovo é aplicada ao Messias que viria sobre o povo de Israel. E especificamente nesta passagem, a palavra renovo ela é utilizada como paralelo à palavra rebento, que significa um broto de um tronco. Então Jesus Cristo ele é apresentado pelos profetas como o rebento de Jessé ou como o rebento de Israel, ok? Ele aparece também como o renovo da raiz de Davi. Isso significa que, olhando para Israel, ele figurativamente, Israel era vista como um tronco seco ou um tronco com os seus ramos completamente removidos, sem esperança nenhuma, mas no meio deste tronco brota um novo ramo, brota um rebento que trará uma nova frutificação ao povo de Israel. É interessante que a palavra renovo aqui, ela é associada, ou seja, ela é identificada como saindo da raiz, não é? Nós estamos habituados a ver um rebento num tronco, mas aqui também é enfatizado a ideia de que poderá também sair da raiz. E isto, em termos de sentido, está diretamente ligado àquilo que a palavra de Deus diz em Apocalipse
5:5, que diz que Jesus Cristo ele é a raiz de Davi. Okay? Então ele vem, ele brota do tronco de Jessé e traz uma restauração. E aqui é muito importante porque para os israelitas o fato de Jesus Cristo ser o rebento, o fato de Jesus Cristo, ou seja, o fato do Messias prometido ser o rebento de Jessé, trazia fortemente a ideia de que ele renovaria o trono de Davi, renovaria a nação de Israel, o governo, não é, de Israel seria expandido. Por isso que o povo de Israel teve muitos problemas com Jesus, pelo fato dele não ter vindo para libertar o povo de Israel da escravidão e do jugo do Império Romano, como eles esperavam. E por causa disso, acabaram fechando a visão de Jesus Cristo ser o rebento, ser o renovo para outros aspectos da vida, ou seja, para outras situações. Focaram-se apenas que o Messias deve ser aquele que liberta o povo de Israel do subjugo do Império Romano. Nós sabemos que em última instância, na sua vinda, como em Apocalipse, muito bem, é invocada novamente essa expressão que Jesus Cristo é a raiz de Davi. Ele com certeza restabelecerá o trono de Davi e o seu reinado eterno. Mas nós precisamos de perceber que, para além de Jesus Cristo ser o renovo no sentido de restaurar a Israel, ele também é renovo em vários outros aspectos. O primeiro aspecto que podemos observar é que Jesus Cristo ele é renovo no sentido de ser filho do homem. Filho do homem, ele como filho do homem, ele é o Adão que passa a perfeita imagem e semelhança de Deus a toda a humanidade. Como rebento de Jessé, ele vai restaurar com certeza o domínio do império de Davi, o domínio do reinado de Davi e em toda a eternidade. Ele é um tipo de Davi que governará eternamente. Entretanto, ele também é o rebento da humanidade e ele é o Adão que passará a perfeita imagem de Deus a toda a humanidade. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 45 a 47, é apresentado que Adão ele é terreno e passou a imagem terrena. O primeiro Adão é terreno e passou a imagem terrena a toda a humanidade. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, ele é celestial e passa a imagem celestial a todos os homens que creem nele. Jesus Cristo também como renovo, ele é descendência de Abraão, ou seja, ele é a posteridade de Abraão, ok? Que abençoa todas as famílias e dos dois povos faz um único povo, dos judeus e os gentios faz um único povo exclusivo a Deus. Então ele como primogênito de Deus, ele agrega irmãos à família celestial. Então ele consegue nos dar uma família maior que Abraão conseguiu dar. Okay? Então Jesus Cristo ele renova o aspecto também do povo de Deus. Abraão foi levado a constituir um povo que adorasse, que se firmasse a Deus, mas ele mesmo recebeu a promessa de que a sua posteridade ou a sua descendência faria com que toda a humanidade ou todas as famílias da terra fossem abençoadas. E são esses aspectos que o povo de Israel não conseguiu observar sobre a questão de Jesus Cristo ser o renovo. Outro aspecto muito importante é que Jesus Cristo, como renovo, ele é o sumo sacerdote que estabeleceu a nova aliança através do seu sangue. Ele envelheceu a antiga aliança feita por sangue de bodes na liderança de Moisés como Messias. Em Hebreus 8:13 está apresentado isto, que
a nova aliança envelheceu a antiga aliança. Então Jesus Cristo, ele como renovo, ele traz uma nova aliança e ele envelhece a antiga aliança. E esta nova aliança que ele traz é uma aliança que não necessitará mais de ser renovado, porque é perfeito. Mas a primeira aliança, ela era uma aliança corruptível, era uma aliança enferma que precisaria com certeza de ser renovado. Jesus Cristo é o renovo que traz a nova aliança. Então esses são os aspectos, vamos dizer entre aspas, macros. São aspectos macros sobre a questão de Jesus Cristo ser o renovo. Mas nós podemos ir para o mais específico, para o particular, que é a maneira como Jesus Cristo lida com a pessoa singular. Jesus Cristo é o renovo também de cada homem, de forma singular. E o início da renovação do homem, nós sabemos que dá-se com um novo nascimento. A palavra de Deus em 2 Coríntios 7,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todas as pessoas são criaturas de Deus, entretanto precisam do poder de Deus, de Jesus Cristo, para serem dados o poder, precisam de Jesus Cristo para serem dados o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo nascem de novo e tornam-se uma nova criatura. Então há aqui um renovo espiritual que acontece, não é? Que nós chamamos também de regeneração. Há um renovo espiritual que acontece quando a pessoa crê em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é o renovo que nos dá este novo nascimento. E é muito importante nós percebermos agora que quando alguém, claro que existem condições para que a pessoa experimente esse novo nascimento, esta renovação inicial. Nós sabemos muito bem, a pessoa tem que crer em Jesus Cristo, deve reconhecê-lo como Senhor, deve reconhecer que ele é pecador e que precisa da salvação e que precisa de ser perdoado os pecados. Então, só assim é que experimenta este renovo. Mas é muito importante nós percebermos uma coisa, que a renovação espiritual não limita-se só no novo nascimento. Não limita-se só no novo nascimento, ou seja, ao sermos renovados, ao sermos dado esta nova natureza em Cristo Jesus, nós não entramos num estado estacionário de não necessitarmos de mais renovação. Isso por quê? Porque nós, ao nascermos de novo, não significa que estamos num estado espiritual perfeito. Mas, entretanto, espera-se que a renovação continue a desencadear-se na nossa vida. É por isso que nós somos dados o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Em João 14:26, a palavra diz isso, que o Espírito Santo vem para nos fazer saber todas as coisas, para nos fazer lembrar as coisas que Jesus Cristo ensinou e nos fazer saber todas as coisas. O Espírito Santo também, ele intercede por nós, em nós, com gemidos inexprimíveis. Isso está registrado em Romanos 8:26, que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ok? Porque nós não sabemos orar de fato como convém. Então, esta permanência em nós do Espírito Santo nos leva ao renovo espiritual contínuo. Ele guia-nos em toda a verdade, ele guia-nos nas boas obras. Também em Romanos 8:14, a palavra diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Alguns aspectos específicos sobre o progresso na renovação espiritual nós podemos observar, podemos ver isto em pelo menos duas passagens. Porque, como nós frisamos, ao nascermos de novo, na verdade estamos sendo renovados por Cristo, mas a ideia de renovação espiritual não termina aí. Em 2 Coríntios 4, no versículo 16 e versículo 17, a palavra diz:
Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O contexto desta passagem é um contexto de tribulação devido à pregação do Evangelho. Paulo mostra que, mesmo com tantas tribulações, no meio da pregação do Evangelho de Cristo, no meio da pregação, surgiram muitas tribulações, muitos desafios, e essas tribulações e desafios tiveram tendência de degenerar ou de degradar ou de corromper o homem exterior, o corpo, não é? As tribulações no meio da pregação do Evangelho, havia várias tribulações que em algum momento desgastavam o corpo, mas contudo Paulo afirma que o seu corpo, o seu homem interior, o seu homem interior contudo se renova de dia em dia. Então é importante nós sabermos que no meio das adversidades no meio das adversidades por causa da nossa fé, por causa da palavra de Deus, e traga-nos algum desgaste físico, espera-se que haja em nós uma renovação do homem interior. Não é algo só para os pecadores, só para aqueles que estão nascendo de novo, o renovo espiritual é também para aquele que está no exercício da pregação do Evangelho, aquele que está bem e que está levando a sua fé avante. Em Romanos 12:2, a palavra de Deus diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." É o outro aspecto de renovação espiritual, que é a renovação da nossa mente, que espera-se de todos os cristãos. Por quê? Porque o mundo, na verdade, não para de propor, sejam novas teorias de abordagem da vida, novas formas de ver e olhar o mundo, ok? Mas no meio disto tudo, aquilo que o mundo define como satisfação, aquilo que o mundo define como alegria, não é? Que é, como muitas das vezes, contra a palavra de Deus, nós não devemos nos conformar com isto, antes devemos renovarmos o nosso entendimento, renovar a forma que nós entendemos das coisas. Então, o renovo, a renovação progressiva é esperada em todos os crentes. Okay? Ocorre que, por algum motivo, este progresso e renovação espiritual, ou este progresso da renovação espiritual, é interrompida. E no momento em que é interrompida, dá-se o lugar ao esfriamento espiritual, o que é um autêntico retrocesso. Quando nós paramos de progredir espiritualmente, quando nós paramos de experimentar essa renovação espiritual, no exato momento inicia-se o processo de esfriamento espiritual. E aqui vale a pena lembrar uma palavra que o nosso pastor Luiz Manuel costuma dizer, que olha, aquele que não melhora não fica na mesma, antes piora, ou seja, antes o seu estado vai piorando. Então, o que causa o esfriamento espiritual? O esfriamento espiritual é causado, em linhas gerais, é causado pela falta de oração, é causado pela falta de oração, falta do interesse na oração, a redução ou eliminação da prática da oração. Okay? Da mesma maneira, a falta da meditação da palavra de Deus, o abandono das boas obras, a perda de sensibilidade, do amor ao próximo. Essas causas ou estes elementos causam o esfriamento espiritual. E o que causa isso?
são várias outras questões que podem nos levar a não orar, nos levar a não meditar, nos levar a não estarmos atentos às causas dos outros irmãos, não é? Às causas do próximo. A palavra de Deus diz que não atente cada um para aquilo que é propriamente seu. Então, quando nós começamos a olhar para nós, acontece que nós perdemos a sensibilidade para as necessidades do nosso próximo. E esses aspectos nos levam ao esfriamento espiritual. E muitas das vezes a pressão do dia a dia, a ocupação, não é? A pressa, o cansaço, não é? A ansiedade, são vários aspectos que nos levam a abandonar a prática da oração, da meditação da palavra de Deus e do amor ao próximo, através da prática de boas obras. Então isto leva-nos ao esfriamento espiritual. Por que leva-nos ao esfriamento espiritual? Leva-nos ao esfriamento espiritual porque são obras que entristecem ao Espírito Santo e têm tendência a distinguir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Em Efésios 4:30, a palavra de Deus diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E esta a recomendação de não entristecer o Espírito Santo, ela é dada no meio de várias outras recomendações sobre como é que os cristãos devem proceder, o que devem fazer e o que não devem fazer, que palavras devem pronunciar e que palavras não devem pronunciar. É a forma prática como os cristãos devem andar, ou como os discípulos de Cristo devem andar. Então, no meio de todas essas práticas, o que devem fazer e o que não devem fazer, então, se deixarem de fazer o que devem fazer e começarem a fazer aquilo que não devem fazer, entristecem o Espírito Santo. E em 1 de Tessalonicenses 5:19, onde aparece a palavra não extingais o Espírito Santo, nós encontramos também uma outra recomendação associada ao conjunto de recomendações que Paulo dá lá, e uma delas é que não podem desprezar as profecias, a outra é que não podem, devem orar sem cessar. Então, se eu deixo de orar sem cessar, se eu começo a desprezar as profecias, desprezar a palavra de Deus, desprezar o aspecto da ação do Espírito Santo na minha vida, estarei a extinguir a presença e a ação do Espírito Santo. Okay? Então, isto causa um esfriamento espiritual, ou seja, isto é na verdade o motivo que nos leva a um esfriamento espiritual. E consequências do esfriamento espiritual são drásticas, as consequências, vou mencionar só algumas. A pessoa que está que está em processo de esfriamento espiritual está com tendência de viver distante de Deus e mais próximo do mundo, passa a ter a incapacidade de distinguir entre o certo e o errado. Aqui lembremos que a palavra de Deus diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, não é? Apenas entende das coisas naturais, mas o homem espiritual consegue discernir tanto as coisas espirituais assim como as coisas naturais. Então, o que acontece é que quando a pessoa esfria espiritualmente, começa a ter dificuldade de distinguir as coisas espirituais, começa a ter dificuldade de fazer separação entre as coisas espirituais e entre o certo e o errado, o que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. A incapacidade também de esperar em Deus e a tendência na sua vida da ressurreição do velho homem, a tendência na sua vida de dar-se o espaço ao velho homem, às velhas práticas. No meio disto tudo, é importante nós enfatizarmos que Jesus Cristo tem uma boa disposição para restaurar o caído. Ele não quer apenas olhar para a pessoa e deixá-lo e mostrar que esta pessoa está numa situação
deplorável, não, mas há uma vontade de Jesus Cristo de restaurar e de ver as pessoas caídas sendo completamente renovadas. E para isto vamos olhar algumas passagens bíblicas que estão em Apocalipse, nas cartas às igrejas. Na carta à igreja que está em Éfeso, Jesus Cristo diz o seguinte: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, alguém que deixou o primeiro amor, as primeiras práticas, as primeiras boas obras, nós entendemos que aconteceu que em algum momento parou de haver na sua vida a renovação espiritual e começou a iniciar-se um processo de esfriamento espiritual. Parou com as boas obras. Então a palavra de Deus diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, nesta passagem, Jesus Cristo recomenda arrependimento. É importante que arrependamos-nos e lembremos-nos de onde caímos e voltemos às primeiras obras. Voltar às primeiras obras talvez poderá ser voltar a dedicar-se numa vida de oração, voltar a dedicar-se na vida de meditação da palavra de Deus, voltar a dedicar-se ao amor ao próximo, visitar ao próximo, procurar saber de como é que o próximo está e ajudar no suprimento das suas necessidades básicas, espirituais e físicas. Em Apocalipse 3,18, Jesus Cristo manda dar também um conselho ao anjo da igreja de Laodiceia, não é? A igreja de Laodiceia, nós sabemos que é a igreja que foi dita, ou pelo menos é o anjo que foi dito, que olha, tu não és nem quente, nem frio, és morno. Então estava ali naquela zona de transição que não se percebe muito bem o que de fato a pessoa é, mas nós sabemos que para chegar ali houve um processo de esfriamento espiritual na sua vida. E Jesus Cristo diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos e colírio para que veja. E nós percebemos que aqui este anjo já tinha, ou estes crentes já tinham problemas até de cegueira, precisavam de ungir os seus olhos, tinham problema de santidade, precisavam de vestes. Então o processo de esfriamento espiritual havia se desenvolvido de uma forma muito profunda e estava a causar uma desordem espiritual sem precedente na sua vida. E Jesus Cristo recomenda com estas palavras que comprem o ouro provado no fogo para que enriqueça, não é? Porque diziam que eram ricos, mas enquanto pobres eram. Para não nos alongarmos, nós pararíamos por aqui e diríamos que, na verdade, todos precisamos da renovação espiritual. Todos, sem exceção, todos. Aquele que não conhece a Cristo precisa de ser tornado em nova criatura. Então precisa de ser renovado. Quem não conhece a Jesus precisa de ser renovado. Aquele que está bem com Cristo precisa de renovação progressiva. Precisa de crescer, renovação da sua mente, renovação do homem interior, renovação da sua vida espiritual. Aquele também que está envolvido com frieza espiritual ou caiu em algum pecado, também precisa de ser renovado. É preciso arrepender-se, é preciso confessar, é preciso entregar-se a Deus para que seja renovado. E posto isto, qual é o desafio neste momento? Ou seja, um outro aspecto também que nós precisamos de frisar é que quem poderá garantir o renovo espiritual ou a renovação espiritual para aquele que não conhece a Cristo, para aquele que conhece a Cristo está bem com Cristo, e para aquele que conhece a Cristo, mas em algum momento está no processo de esfriamento espiritual ou caiu em pecado? Quem pode garantir
a renovação espiritual, é Cristo que é o renovo de tudo. Ele é que renova tudo, Ele é que pode renovar efetivamente a nossa vida. E o desafio que nós temos hoje é que deixemos o Espírito Santo continuar a desenvolver a obra da renovação espiritual na nossa vida. Se houver em nós alguma coisa que precisa de ser confessado, se houver em nós a necessidade de arrependermos, este é o momento de nós fazermos. Não vamos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. O arrependimento é algo urgente, não é? A confissão também é urgente, pois Jesus Cristo diz: se não fizeres isso, eu virei a ti e intervirei contra ti, não é? Removerei, né, o castiçal que está nas tuas mãos. E há uma consequência iminente quando nós adiamos o arrependimento. Então é algo urgente. E não há melhor forma de nós pedirmos a Deus para que nos renove espiritualmente, senão através da oração. Então quero convidar a todos neste momento para orarmos a Deus e pedirmos a Deus que nos dê esta força e nos renove espiritualmente. Não interessando onde é que cada um de nós está, não é? Cada um de nós precisa. Quem não conhece Jesus precisa de entregar a sua vida. Aquele que conhece-o e tem andado fervorosamente na sua presença precisa de continuar sendo renovado. E aquele que em algum momento foi surpreendido por algum pecado precisa também de ser restaurado. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer pelo fato do Senhor ser o renovo de tudo, o renovo das nossas vidas em específico. Senhor, que o Senhor possa ajudar-nos neste momento. Queremos orar, Pai amado, para que o Senhor possa nos sarar, Pai amado, o Senhor possa nos restaurar, o Senhor possa nos renovar. Havendo, Pai amado, entre nós alguém, Senhor da Glória, que não tem um conhecimento Teu e que precisa de ser feito nova criatura, nós oramos para que receba o Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, que lhe dará, Senhor da Glória, a transformação, Pai amado, que lhe fará, Senhor da Glória, experimentar o novo nascimento. Pai amado, entre nós, Senhor da Glória, há aqueles que estão em luta, meu Deus, meu Pai, na pregação do Evangelho, no combate espiritual, Senhor da Glória, com fervor espiritual. Também nós oramos para que haja renovação, Senhor da Glória, em todos nós, Senhor da Glória. Pai amado, também queremos orar para que no meio, Senhor da Glória, da Tua congregação, havendo alguém também que tenha sido surpreendido pelo pecado, Senhor da Glória, seja restaurado. Senhor, tenha misericórdia de nós, pois em tudo nós somos pecadores, Senhor da Glória. Precisamos de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que aquele que diz que não peca, aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo e faz da sua palavra e faz de Ti mentiroso. Senhor da Glória, que não seja o nosso caso, Pai. Que nós, Senhor da Glória, alcancemos de Ti perdão e misericórdia no tempo aceitável que se chama hoje. Pai, nós oramos e Te agradecemos na esperança de que muitas coisas o Senhor fará através do Teu Espírito, através da Tua palavra nas nossas vidas. Aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que o nosso coração, Pai amado, não teve, Pai amado, a oportunidade, Senhor da Glória, de sentir, Senhor da Glória, ou que ainda não subiu em nós, aquilo que as nossas mãos ainda não tocaram, não apalparam, isto é o que o Senhor tem preparado para todos aqueles que Te buscam e em Te esperam. Nós oramos assim, Pai, na esperança de vermos a Tua glória em breve, Senhor, e não só em breve, mas hoje mesmo ver a Tua glória agindo nas nossas vidas, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Chegamos já ao final do nosso estudo bíblico. Quero desejar a todos continuação de uma boa semana e que Deus rica e poderosamente abençoe. Amém.